Olá, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Estamos aqui para a nossa segunda web temática de história da filosofia medieval. Bem, nessa web temática, eu quero trazer mais um elemento de reflexão para a questão da filosofia na Idade Média, né? E, ao mesmo tempo, falar um pouco de alguns filósofos medievais, em especial Agostinho e Tomás de Aquino, que eu acredito que são fundamentais para se entender a filosofia medieval. Bem, então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, como nós falamos na primeira aula, sobre a filosofia medieval, tá? É analisá-la do ponto de vista do que nós consideramos como filosofia, e como os próprios medievais viam a partir do que nós entendemos de filosofia, do que eles entendiam de filosofia. Então, a pergunta, quando você pergunta, existe uma filosofia na Idade Média? Temos que pensar em responder a pergunta primeiro, o que é filosofia? Tá? O que é filosofia? Então, dependendo de como você coloca essa questão, você dirá, existe ou não filosofia na Idade Média? Contudo, quando se faz história da filosofia, entra em cena o questionamento sobre esse critério. O critério é uma compreensão atemporal de filosofia que seja perene em todos os tempos, para a gente pensar dentro da história da filosofia o que é ou não filosofia, ou a própria concepção de cada época do que era filosofia, tá? O problema de se pensar uma filosofia na Idade Média a partir de uma concepção que lhe seja extrínseca, ou seja, que venha de fora, que não faça parte da própria Idade Média, ela é muito problemática, porque de repente pode surgir um critério posterior de alguém que vai definir o que é ou não filosofia, tá? E a partir daí dizer que não tem filosofia na Idade Média, ou sei lá, tem filosofia na Índia, tem filosofia na Pérsia, em qualquer outro lugar, né? Então, isso é um problema muito complexo, né? Por isso, penso que uma solução que medeie entre uma compreensão de filosofia ligada como eu tenho falado, extemporânea, ou uma compreensão geral, teorética de filosofia e uma compreensão histórica da própria filosofia, no sentido de como cada tempo se viu como filosofia. E nesse sentido, talvez seja interessante pensar nas constantes filosóficas de cada tempo. Então, é, mesmo com todas as diferenças de filosofar em cada época, ah, quais são as constantes de cada época dentro da filosofia? Bem, então essa eu acho que é uma pergunta fundamental. Quando nós pensamos dessa maneira, nós podemos entender então, a partir de outro ponto de vista que não aquele que eu dei na aula anterior sobre a filosofia na Idade Média, né, como a reflexão filosófica sobre os dados da fé, uma questão puramente racional, daquilo que se entende por fé e etc. Não, uma compreensão do que os próprios medievais viam como filosofia e, na medida em que eles compreendiam aquilo que estavam fazendo como filosofia, em que medida isso tem um eco em todos os tempos em que se fez filosofia.
Parece que existe um senso comum no meio acadêmico, e aqui senso comum não é no sentido negativo, que a gente é ensinado lá no começo, sempre senso comum e bom senso em relação à filosofia, mas uma koiné, se a gente pode dizer assim, uma koiné filosófica, tá? Uma língua comum filosófica que afirma que a filosofia trata da reflexão racional, tá? Bem, o problema que acontece na filosofia medieval é que muitos filósofos, o que nós consideramos hoje como filósofos medievais, se viam como teólogos. Mas muitos que a gente via como, ou se considerava como filósofo, hoje são considerados teólogos também. Veja só, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é colocado, dependendo do cânone, no final da Antiguidade Tardia, ou no começo da Idade Média, ou fazendo parte da filosofia medieval como uma espécie de, é, vamos dizer assim, uma espécie de base do pensar medieval, né? Bem, Santo Agostinho nunca utilizou para si o título de filósofo, de teólogo, perdão. O título de teólogo, a gente teria que fazer aqui uma arqueologia desse título, mas ele é utilizado, ele é referido em alguns autores. Geralmente, o próprio Agostinho fala isso no De Civitate Dei, na Cidade de Deus, sobre a Cidade de Deus, que é a sua obra, uma das suas obras-primas, né, juntamente com as Confissões e o De Trinitate, ou seja, a Trindade, que teologia é uma coisa para se discutir com filósofos. Porque teologia, como diz o próprio termo, theos logos, significa a ciência sobre Deus. E aí é bem complicado, porque como que você vai fazer uma ciência sobre Deus? Por isso, Agostinho, ele se vê mais como um filósofo no sentido etimológico estrito, ligado à tradição platônica ou socrático-platônica, que afirma que o filósofo é aquele que ama a sabedoria. Veja, há uma diferença entre amar a sabedoria e ter uma ciência da sabedoria. O amor aqui deve ser visto no sentido do direcionamento, da dilexio ou do desejo. Então, o amor é um peso, como diz Santo Agostinho, pondos meus amor est. O meu peso é o amor. Então, o peso é aquilo que atrai, segundo Agostinho, partindo de uma observação aristotélica, de que o peso é aquilo para o qual algo é atraído. Por exemplo, a, uma pedra que cai, isso significa que o lugar dela, original, é o centro da Terra, tá? Então, por isso ela cai. O ar, o lugar dele é o céu. Por isso ele sobe. Ele naturalmente é levado para esse lugar, ou ele, se a gente pode dizer levado é mais complicado, mas ele tende para este lugar, ele é atraído e ele segue para este lugar. Então, uma dialética entre o atraimento, ou como você é atraído para aquele local e como você vai para aquele local. Então, há um movimento aqui da vontade que se direciona aquilo para o qual é atraído. No caso da pedra e do ar, não há como falar isso. Mas no caso do ser humano, sim, porque ele tem uma vontade que pode resistir ao seu lugar natural. E para Agostinho, o lugar natural, se nós podemos dizer assim, do ser humano é buscar a sua unidade com o próprio ser e com a plenitude, vamos dizer assim,
do conhecimento e da sua racionalidade, porque ele é um ser que busca conhecer, é um ser que tende para o conhecimento, ele tende para a sabedoria, mas ele pode resistir porque ele tem uma vontade. Nesse sentido, Agostinho se vê como filósofo, como aquele que ama a sabedoria. O amor, então, é esse desejo. O amor é essa vontade, essa vontade que é atraída para um local. Então, o que é? A sabedoria. O lugar natural do ser humano é buscar a sabedoria. Dessa forma, então, Agostinho diz: sou um filósofo porque eu busco a sabedoria. E claro, para ele, a sabedoria é o próprio Deus, porque Deus é o próprio ser, a plenitude de tudo. É aquele no qual está a sabedoria. Bem, veja só. Isso para dizer como que Agostinho, por exemplo, se compreende como filósofo. E aí nós vamos dizer e julgá-lo por um critério contemporâneo, porque ele era religioso, que ele não pode ser um filósofo, por exemplo, né? Bem, isso é muito complicado. Por quê? Quando nós observamos o modo dele proceder ali nos seus escritos, é um modo filosófico. Por que que é um modo filosófico? Porque há muita semelhança com o modo de proceder dos filósofos que lhe precederam, né? Então, há uma reflexão racional, uma tentativa de fundamentação, de explicação, mesmo dos dados da fé, o que não era algo estranho para a filosofia antiga também. Essa ideia da filosofia como uma pura autonomia do saber, isso é uma coisa contemporânea, coisa mais moderna. Não que os filósofos não buscavam uma certa autonomia, sim, mas não era essa autonomia que está em jogo para nós. Mas, enfim, no caso da filosofia da Idade Média, você pega, então, vários autores e você percebe que eles se concebem como filósofos, na esteira do que falou Agostinho. Ainda que eles reflitam sobre dados religiosos, na medida em que eles estão buscando compreender isso, que eles estão buscando entender, explicar, eles se veem como filósofos, tá? Então, veja, são dois critérios aí, né? O critério, primeiro, histórico, para entendermos, para fazer uma história da filosofia, a gente tem que pensar como que cada época se viu dentro da filosofia, ou como filosofia. E se essa forma de ver, nós podemos encontrar um mínimo, ou um denominador comum, que perpasse todos esses períodos, que algum fio de Ariadne, né, que os ligue, ah, e a gente possa encontrar, então, ali uma filosofia, né? E a Idade Média se vê, mesmo quando você vai analisar os teólogos, eles sempre estão buscando, né, fazer filosofia, se tornar compreensíveis, compreensíveis pela razão. Bem, e aí tem uma questão um pouquinho problemática que nessa época, século XII, XIII principalmente, nós temos vamos dizer assim, a instauração da faculdade de teologia. E começa-se então a fazer uma distinção, principalmente com Tomás de Aquino, entre filosofia e teologia. Tá? Essa distinção que não existia muito bem antes. É, E aí fica a questão. Nós vamos então partir da distinção que Tomás de Aquino faz e fazer uma separação entre teologia e filosofia em Tomás de Aquino e só estudar aquilo que ele considerou especificamente como filosofia. Bem, isso é problemático por vários motivos. Se a gente fosse fazer isso, nós deixaríamos de fora vários autores medievais que contribuíram bastante na reflexão filosófica, mesmo fazendo teologia. Por isso que eu falei que devem ser, dois critérios devem ser analisados aí. Primeiro, como que esse pessoal se via dentro da dinâmica filosófica e o que efetivamente eles produzem, se aquilo tem uma correspondência filosófica. A partir dessa linha
que nós estabelecemos como reflexão racional, tá? Então nós vamos perceber na obra de vários teólogos, Tomás de Aquino, entre outros, reflexão racional, tá? Então, as fronteiras, até porque, por exemplo, quando eles vão utilizar o termo filósofo, eles utilizam esse termo em geral para os árabes. Então, as fronteiras entre teologia e filosofia, ainda que eles tentam estabelecê-la, são muito tênues, são muito finas, tá? E mesmo Tomás de Aquino concebe que, ainda que exista uma explicação ou um momento filosófico inseparado da teologia, ah, esta filosofia ela está inserida dentro do saber teológico e ilumina este saber teológico, explica esse saber teológico. Ou seja, mesmo em Tomás de Aquino, no momento em que você faz essa distinção, você tem que entender que, apesar de a filosofia poder ser vista separadamente em algum sentido, ela sempre está presente dentro da reflexão teológica. Bem, pessoal, eu falei que eu ia falar de alguns autores, né? Falei de Tomás e Agostinho. Eu gostaria de falar de forma mais ampla, né? Mas eu acabei inserindo aqui o exemplo deles para a gente debater essa questão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, possa ter trazido algum tipo de esclarecimento sobre essa questão da filosofia medieval. E a gente vai fechar por aqui as nossas web temáticas. Espero que ela possa ser interessante para vocês aí. E a gente se vê numa próxima, não é? Obrigado e bons estudos para vocês. Tchau.